Vale a pena contratar blogueiros ou influencers para comércio local? No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quais são as vantagens, as desvantagens e no final eu vou dar o meu veredito para dizer para você se vale ou não vale a pena. Então fica ligado que o vídeo de hoje tá top. Enquanto isso, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e ativa o sininho para que toda vez que nós postarmos um vídeo novo, você ser notificado pelo YouTube, beleza? Então, bora lá! Eu tenho uma amiga empresária que ela é dona de uma padaria. O principal produto dela são bolos caseiros de diversos tipos de sabores. E ela me contou que ela teve duas experiências marcantes com blogueiros, influencers. Uma muito positiva e uma negativa, uma que não deu resultado nenhum. Como assim, Eric? Em uma oportunidade, ela contratou uma blogueira bombada na cidade. 40, 50 mil seguidores, não lembro bem, mas era alguém com muitos seguidores na sua cidade. Contudo, quando ela contratou os serviços dessa blogueira, ela não teve o resultado que esperava, ou seja, o resultado dela foi baixo. Teve visitas no Instagram, teve os curiosos, mas venda, que é bom, foi muito baixo. Um resultado não satisfatório. Ao passo que, em um outro momento, ela contratou uma blogueira em torno de 5 mil seguidores e deu um resultado bom pra caramba. E aí você me pergunta, Eric, o que aconteceu para que com uma blogueira de muitos seguidores, dezenas de milhares de seguidores, não deu um bom resultado e com outro, uma blogueira com poucos seguidores, né, no nível influencer, deu um resultado excepcional? Nesse vídeo eu vou te contar. Então vamos começar primeiramente vendo as vantagens para um comércio local de contratar um influencer. Vantagens de se contratar um influencer é o quê? Acontece que quando esse influencer ele tem um grau de relevância, um grau de autoridade, vai acabar que sempre que ele recomenda algum tipo de produto ou serviço, o seu público-alvo tende a, no mínimo, a conhecer o estabelecimento, ou seja, ele tem muita credibilidade. E esse é um ponto positivo quando você contrata o serviço de um blogueiro ou de uma influencer. Então, esse é um ponto muito positivo, ou seja, ele tem conexão com o seu público-alvo. Inclusive, isso é algo que as empresas buscam hoje para vender mais, criar esse relacionamento, construir um relacionamento com a sua audiência. E um blogueiro, ele já vai ter esse grau de relacionamento. Outro ponto positivo de você contratar uma blogueirinha ou um influencer é que eles têm uma linguagem mais popular, ou seja, eles possuem uma comunicação clara, uma comunicação objetiva que o público-alvo dele já está acostumado a ouvir. Então, quando ele vai falar de um anúncio, de um produto, de uma oferta, ou até mesmo apresentar o seu estabelecimento, ele já vai falar numa linguagem que o público dele está acostumado a ouvir e que talvez em primeiro momento não seja tão fácil você ter acesso a esse público-alvo, mas ele, por ser uma referência, já tem esse acesso mais facilmente. Então essa também é uma vantagem. Outro tipo de vantagem é que normalmente os conteúdos criados por um influencer, eles costumam ser mais humanizados. Como eu falei, uma comunicação mais leve, um criativo mais atrativo. Ele chega na sua empresa, vai mostrando, vai se comunicando. Tem uma influencer, inclusive, aqui da minha cidade, que ela já chega falando bomba, e aí estoura. Ela já vai falando das promoções, tem essa versatilidade e já tem uma pegada bem mais humana, onde as pessoas costumam se conectar mais. E também pelo próprio fato das parcerias serem mais flexíveis. Quando você contrata um influencer ou um blogueiro, uma blogueira, às vezes vai acontecer que se você não tem um capital financeiro para investir em dinheiro, existem alguns blogueiros, alguns influencers que eles fazem comodatos. Você pode oferecer o seu produto ou o seu serviço em troca da divulgação. Então, esse tipo de parceria acaba se tornando mais flexíveis. E isso são vantagens, mas nem tudo são vantagens. Existem também as desvantagens de você contratar um influencer. E nós vamos agora ver quais são elas. Mas antes de falar das desvantagens aqui em relação a blogueiros, a influencers, eu quero falar para você que quer ter acesso a crédito, você que é microempresário. Afinal, nós estamos falando no contexto de negócios locais. Você que é MEI, você que está me ouvindo, que é um microempreendedor individual, vou deixar um link para você, onde você vai assistir a um vídeo falando de
como você pode ter acesso a crédito em um período de tempo bem pequeno. Como você vai conseguir crédito de maneira rápida nos bancos. Tem um canal chamado O Segredo das Empresas com Val Macedo. Ele vai te dar o passo a passo, especificamente você que é MEI, como você faz para ter acesso a crédito. Afinal, você sabe que quem tem dinheiro faz dinheiro, o mercado funciona dessa forma. Para você financiar os seus projetos e expandir a sua empresa, você vai precisar ter dinheiro. Então, clica aqui, logo depois de finalizar esse vídeo, você vai clicar na descrição e vai acessar esse conteúdo top que já tem ajudado milhares de empresários. Então bora lá falar das desvantagens que nós temos aí em relação aos influencers. É o que? Público-alvo diluído. Nesse caso, que eu dei um exemplo lá no início do vídeo, a minha amiga que é empresária, ela teve problema com a influencer com maior número de seguidores. Por quê? Porque o público dela era diluído e não tinha absolutamente nada a ver com a audiência dela. A menina falava sobre moda, sobre roupa, sobre varejo, sobre infinitos assuntos. Mas falar sobre alimentos que é bom, que era o nicho dela, afinal ela tinha uma padaria de bolos caseiros, não falava. Ou seja, ela não tinha relevância no público, no nicho ao qual a minha amiga empreendia. Então, tem muitos influencers que eles têm muitos seguidores, mas o público é muito diluído. Então, no Instagram, para você ter uma ideia, ou praticamente todas as redes sociais, a entrega do conteúdo, embora você tenha muitos seguidores, é muito baixa. Então, se você já não tem um público-alvo bem definido, essa entrega, que tende a ser menor, não vai falar com a sua audiência. Então, Eric, por que ela teve sucesso com a blogueirinha com poucos seguidores? Em torno de 5 mil seguidores, mais ou menos. Ela teve sucesso justamente por isso. Porque essa blogueirinha, essa influencer, era exatamente do nicho de alimentação. Ou seja, as pessoas que seguiam essa blogueira, elas tinham interesse em comer em restaurantes, em comprar coisas guloseimas, né, nos parques, nas padarias, enfim. Então, quando essa blogueirinha divulgou o produto dela, foi muito fácil. Os leads, os clientes já eram quentes, a galera já queria saber de comer, de beber, né, de desfrutar. Então foi um resultado muito positivo, embora o número de seguidores era 10 vezes menor em comparação com a outra influencer. Então você ter um público diluído é uma desvantagem. Você tem que conhecer muito bem o influencer para que você tenha resultados satisfatórios. E outra desvantagem aqui, eu já acabei falando, que é o alcance limitado de conteúdo. Você sabe que a rede social, em média, em geral, não estou dizendo que é algo exato, mas em média, o algoritmo das redes sociais, ele entrega em torno de 10% do conteúdo para os seus seguidores. O que isso quer dizer, Eric? Se você tem 1.000 seguidores, o algoritmo vai entregar em torno de 100, né, que é 10% de 1.000. Ou seja, 100 pessoas vão ver aquele conteúdo e das 100 que vê aquele conteúdo, mais 10% vão interagir. Então imagina, você tem 1.000 seguidores, vai entregar aproximadamente para 100. Desses 100, aproximadamente 10% vão reagir, que é 10. E se você tiver que fechar alguma venda, é um número menor ainda. Então o alcance do influencer, embora tenha muitos seguidores, ele é limitado. Quando a pessoa postar um story, quando a pessoa postar no feed, um número pequeno de pessoas vai ver em relação ao todo. Então não se iluda que um número de seguidores não quer dizer que todas aquelas pessoas vão ver o conteúdo da blogueirinha. Se ela tem 50 mil e faz uma postagem, não quer dizer que 50 mil pessoas vão ver aquele conteúdo. Então, é esse tipo de situação, nós temos que prestar muita atenção para, de fato, nós não nos equivocarmos em relação aos números. E falando em números, eu vou dar uma das desvantagens que eu considero principal para você em relação a blogueiros, que é a ausência de um controle mais apurado de métricas. Como assim, Eric? Você falou agora grego. Eu estou dizendo que com blogueirinhos e influencers, dificilmente você vai ter uma rastreabilidade. Como é que você vai saber que a venda que você fechou naquele período veio do influencer? Eric, tem como saber? Tem como saber, mas o nível da acuracidade desse conteúdo, você rastrear para ver se realmente aquele conteúdo postado se transformou em vendas, é mais difícil. Por quê? Está na postagem dele, as métricas não são tão apuradas como, por exemplo, se você fizer um tráfego pago, você não vai ter a garantia de poder fazer um remarketing para aquelas pessoas que interagiram com o seu conteúdo. Enfim, essas são algumas das desvantagens. Eu já citei as vantagens e agora eu estou trazendo as desvantagens em relação ao influencer. Porque tudo vai depender, como eu falei, de qual é o nicho do seu influencer. Mas independente do nicho, existem os pontos positivos e os pontos negativos. Mas, Eric, agora a gente quer saber do seu veredito.
qual é o seu veredito em relação a negócios locais? Repare, o contexto do vídeo que eu estou falando é blogueirinhas e influências para negócios locais. E o meu veredito é, não vale a pena. Então o meu veredito é que não vale a pena, de uma maneira geral, você contratar influencers justamente pelos motivos que eu já estou falando. O custo-benefício muitas vezes acaba se tornando caro, porque influencers que são mais relevantes acabam se tornando mais caros. Pessoas com um alto nível. Porque, veja bem, eu não estou falando aqui de você pegar um Neymar, por exemplo. Imagina, obviamente que se Neymar divulgasse você teria um resultado muito mais assertivo do que se você botasse 10 mil em tráfego pago, com certeza. Mas olha o custo-benefício, olha quanto vai ser para um Neymar ou algum outro influencer famoso postar. Eu estou falando para negócios locais. Então, na minha experiência de mercado e nas empresas que eu estou acostumado, eu recomendaria de fato você, ao invés de investir no influencer, você investir em tráfego pago, impulsionamento, anúncios online. Eu tenho certeza que se hoje eu tivesse que escolher investir R$500 em tráfego pago, ou eu pagar R$500 para um influencer fazer, sei lá, 10 postagens ao longo do mês e gravar um conteúdo, eu investiria R$500 em tráfego pago. Lógico, tudo vai de o grau de consciência e maturidade do empreendedor, né? Se o empreendedor saber o que está fazendo. Mas, mesmo assim, com R$500 em tráfego pago, você vai alcançar absurdamente mais pessoas com seus anúncios do que você utilizar o influencer. Mas fazendo um contraponto, obviamente, se o influencer for do seu nicho, uma pessoa de fato com referência e relevância, aí é de se pensar, aí pode valer a pena. De um modo geral, eu não entendo que vale a pena contratar o influencer se nós temos tantas outras possibilidades de nos posicionarmos e vendermos mais. Então, esse é o meu veredito final. É top influencer? É top blogueirinhos? É, mas diante das vantagens e desvantagens e diante das opções que o mercado oferece, hoje eu não recomendaria. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tem muito mais insights, não esqueça de se inscrever no canal, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com alguém, e se você não concorda comigo, comente aqui embaixo e me diga o porquê, porque nós estamos aqui para crescermos juntos, o canal Vida de Empresário é para ajudar você a prosperar nos seus negócios. Beleza? Falou, tamo junto e até o próximo vídeo.